Você conhece a poesia de Paulo Leminski? Aliás, você conhece um pouco sobre a vida do Leminski, um dos poetas mais incríveis dos anos 70 e 80? Bom, se você não conhece, fica comigo até o final do vídeo. Nós vamos falar de Paulo Leminski hoje. E se você já conhece, vamos conhecer um pouco mais e entender a arte, né, de um dos nossos melhores poetas do século XX. Tem ainda gente que não conhece Paulo Leminski, mas já escutou Paulo Leminski alguma vez na vida, e eu vou dizer por quê. Então, primeiro, vamos falar um pouco do Paulo Leminski, porque ele também foi letrista de muitas músicas famosas, né? Quais são essas músicas? Eu posso citar Promessa Demais, interpretada por Ney Matogrosso. Bem, curitibano, né? O Paulo Leminski, ele foi professor, tradutor, crítico, mas infelizmente ele morreu muito cedo. Ele morreu aos 44 anos. Apesar disso, desse pouco tempo de vida, ele deixou uma obra relevante, né? Ele é um poeta muito bom. Ao invés de comprar os livros de poemas separados, eu recomendo que você adquira este livro se você quiser ler o Leminski. Por quê? Porque aqui está reunida toda a poesia do Leminski, né? Essa edição é da Companhia das Letras, e aqui você, como tem todos os livros do Leminski, que não eram livros grandes, eram livros pequenos, você vai conhecer a obra completa. Você vai poder, inclusive, comparar de um livro para outro e perceber como a obra ela varia, principalmente na forma. E por que eu estou chamando a sua atenção para a forma? Porque o poeta ele sofreu bastante influência dos poetas concretistas, como o Haroldo de Campos, de quem Leminski foi amigo. Para quem não sabe o que é poesia concreta é aquela que tenta estruturar o poema também de maneira visual. Não segue aquela coisa toda certinha dos versos, todos alinhados. Não, os versos são dispostos de uma maneira diferente. A poesia concreta, ela usa bastante espaço em branco, ela usa versos na diagonal, ela faz esse desalinhamento que ele não é aleatório, ele é um desalinhamento proposital, traz algumas figuras geométricas inclusive, né? Para que isso tudo? Qual é o objetivo da poesia concreta? É que também a forma ajude a complementar o conteúdo que aquele poema quer comunicar. Por exemplo, em um poema que fala do círculo em volta do inseto que tem aqui no livro, a poesia foi colocada dentro de um círculo. Deve estar aparecendo aqui em algum lugar em cima aqui do meu vídeo para que você possa visualizar. Ou um outro exemplo, né? Um poema, por exemplo, que fale do som. Se o som for baixo, a letra é pequenininha. Se o som for alto, as letras são grandes, justamente trazendo esse reforço do som alto. Além da poesia concreta, outra influência do Leminski foi do haikai. O que é o haikai? O haikai é um tipo de poesia japonesa e antes de falar de haikai, você precisa saber a origem da palavra hai e kai. Hai quer dizer brincadeira e kai quer dizer harmonia. Então é uma brincadeira em harmonia, ou é uma harmonia em forma de brincadeira. Os poemas haikai, eles têm só 3 versos. Por quê? Porque eles querem ter uma grande objetividade. Você pode falar coisas muito importantes em poucas linhas. Essa é a ideia do haikai. Mas, claro, brincando. Então, na poesia do Leminski, a forma é tão importante quanto o conteúdo. E essa
liberdade de escrever misturando poesia concreta com haikai, ele ainda coloca ditados populares, põe trocadilhos, deu a Leminski um estilo que é único na nossa literatura. É difícil achar alguém que escreva como Leminski, eu não estou me lembrando de ninguém aqui. Só que esse pop, essa maneira de escrever pop, não pode te enganar, porque o Leminski ele consegue ser pop e erudito também. Eu escolhi um poema para ler, que é um dos que eu mais gosto, e acho que todo mundo que escreve como eu vai gostar também. Chama-se Razão de Ser. Diz assim: escrevo e pronto. Escrevo porque preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel, quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Olha que bonito isso para quem escreve, mesmo para quem não escreve, né? Essa sensibilidade. Há muitos poemas em que ele discute essa questão de por que a gente escreve, né? E por que a gente escreve poemas. Eu costumo dizer que é preciso ler poesia, nós não podemos perder o hábito de ler poemas, né? Porque é o poeta que tem essa sensibilidade à flor da pele, mais até que romancistas, dramaturgos, né? Na maioria das vezes, claro, há exceções, né? Mas é esta sensibilidade que nos ajuda a entender o que nós sentimos. Então, muitas vezes, lendo um poema e vendo que aquilo que a gente não sabe traduzir em palavras, o poeta o fez com muito talento, né? E a gente cria também a empatia pelo outro, pelo sofrimento do outro, ou até pela felicidade do outro, né? Então, ler poemas é um exercício, é um hábito que a gente não pode perder. Se você quiser ler Leminski ou outros poetas, é só entrar no meu site www.miriambevilacqua.com.br e vamos continuar trazendo grandes poetas brasileiros e também estrangeiros, claro. Até o próximo post e não deixe de se inscrever aqui no canal.